Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória, para quem não me conhece, eu sou professora de História. Hoje nós vamos para mais uma videoaula falando sobre o tema Mesopotâmia, que é o tema que aparece no quinto banco de atividades de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Mesopotâmia talvez seja uma palavra que vocês não conhecem ou nunca tenham escutado falar. Isso porque ela é uma região que hoje a gente já não chama mais com esse nome. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Esse mapa que aparece para vocês é o mapa mundi, certo? A região, que é a região da Mesopotâmia, que é esse lugar que nós vamos estudar, ela é essa região aqui que eu estou circulando com a setinha, certo? Essa região, pessoal, hoje não tem mais esse nome de Mesopotâmia. Hoje, atualmente, fica lá na região dos países Iraque, Síria, certo? Então, hoje são países que ficam lá, mas muito antigamente essa região foi chamada de Mesopotâmia, ou nós determinamos que ela receberia esse nome, por quê? Porque Mesopotâmia significa terra entre rios. E vocês vão ver na região aproximada aí que tem dois rios importantíssimos que eu também estou circulando com a setinha aí, o rio Tigre e o rio Eufrates. E essa região é essa região que fica aí em torno desses dois rios, por isso que ela recebe esse nome, Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Mas hoje em dia a gente já não chama mais com esse nome, né? Hoje os países que estão ali a gente chama de Iraque, de Síria, de Kuwait. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante sobre essa região, sobre esses povos, sobre esse período que a gente estuda. Não existia nessa época água encanada, como existe hoje pra gente, que a gente vai lá, abre o chuveiro e sai água. Não existia água na torneira, que a gente abre e sai. Então, o fato de morar perto de rios, de se estabelecer perto de rios, de lagos, de mares, era uma coisa que trazia benefício para o ser humano, porque a gente, como ser humano, precisa de água para viver e não só para beber essa água, mas para cuidar da nossa vida, né? Para molhar as nossas plantações. Vocês têm que pensar que a maioria desses povos vivia do que plantava, vivia do que conseguia colher. E para cuidar dessas terras era necessário que eles tivessem acesso à água. Então vocês não podem se esquecer de imaginar isso quando vocês pensarem por que é tão importante para essas civilizações antigas que a gente estuda morar perto do rio, morar perto do mar. Porque eles precisavam da água para viver, para plantar suas coisas, para plantar os alimentos que eles iam consumir e não tinha água de uma forma tão facilitada como a gente tem hoje, certo? Então a Mesopotâmia é uma região que vai ser uma região muito fértil, porque ela é banhada por dois rios e a gente tem vários povos que se estabeleceram nesse local. Diferentemente do Egito, que a gente estudou na última videoaula, nessa região habitaram muitos povos. Então a gente vai mencionar alguns deles, alguns dos mais importantes, mas vocês têm que saber disso. E vez após vez, essa região foi dominada por um povo diferente. Então a gente não tem uma uniformidade de povos, não eram todos povos iguais, que falavam as mesmas línguas, que tinham as mesmas atividades. Não, eram povos diferentes. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, certo? Mas essa região foi habitada por vários povos justamente porque era uma região que proporcionava um bom estilo de vida. Eles poderiam se desenvolver, poderiam construir coisas, poderiam cuidar das suas plantações. Então era uma região que foi habitada por muitos povos que disputavam esse lugar. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro povo que a gente vai estudar são os sumérios. E aí está aparecendo para vocês, inclusive, uma imagem que até aparece também lá no Aulep, uma imagem de uma cidade suméria. Sumérios, então, é um povo e eles se organizavam de uma forma muito interessante.
Apesar de serem um povo único, que falava uma mesma língua, eles tinham cidades que a gente chama de cidades-estado, cidades independentes. Uma cidade não dependia da outra e nem estava subordinado ao governo da outra. Eles não estavam unificados certinho em um povo. Cada cidade tinha o seu rei, o seu governante, o seu comércio, as suas atividades, o seu estilo de vida, a sua população, e elas viviam independentes umas das outras. Não era, por exemplo, como a gente diz hoje, que a cidade de Itatiba está subordinada ao governo do estado de São Paulo, que está subordinado ao governo do Brasil. Não. Cada cidade tinha o seu próprio governo e vivia de acordo com as suas próprias regras, certo? Vocês têm que lembrar disso, tudo bem? Além disso, os sumérios se destacam por construir canais de irrigação. Aí você vai me perguntar, professora, o que é um canal de irrigação? Eu selecionei uma imagem para explicar melhor para vocês. Então imaginem só, você se estabelece perto de um rio, você mora perto de um rio e isso é bom para você. As terras que estão próximas ao rio vão ser terras que vão estar sempre férteis, favoráveis à plantação. Mas e o território que você ocupa, que está um pouco distante do rio? E as cidades que não estavam na beira do rio, que estavam mais distantes? O que elas faziam? Vocês estão observando nessa imagem que aqui a gente tem um rio, né, que aparece aqui no fundo também, mas a gente tem pequenos espaços, pequenos corredores de água, digamos assim, que levam a água para territórios mais distantes. Isso é o que a gente chama de canais de irrigação. Os sumérios foram um dos primeiros povos a construírem esses canais de irrigação, que são simplesmente isso, eles levam essa água do rio para terras mais distantes, assim como aparece aqui na imagem, certo? Isso possibilitou que eles cultivassem terras, não só as terras perto dos rios, mas as terras também um pouco mais distantes. Isso foi um grande avanço para eles, que eles aumentaram sua área de cultivo, sua área de plantação, e então aumentaram a sua quantidade de produção de alimentos, certo? Isso foi muito importante. Então, vocês precisam guardar essas duas características importantes sobre os sumérios, que eles tinham cidades independentes, cidades-estado, e que às vezes essas cidades, apesar de eles serem um povo só, essas cidades até acabavam brigando umas com as outras, entrando em disputas umas com as outras, porque elas eram independentes mesmo. Eles não se viam como um único lugar, certo? E eles também construíram esses canais de irrigação que proporcionaram que eles aumentassem a sua área de plantação, de cultivo de alimentos. Tudo bem? O próximo povo que também habitou essa região, e aí está mostrando aí no mapinha para vocês, foram os acádios. Os acádios foram responsáveis por construir o que a gente chama de império. Os sumérios ainda eram apenas cidades, mas os acádios conseguiram se unificar num grande império. Era um povo só, as cidades estavam subordinadas a uma única pessoa, um imperador, né? E eles expandiram um pouco seu território, assim como aparece aí no mapa. Essa partinha em amarelo é o Império Acádio. Em dessas setinhas mostram os locais para onde eles expandiram, né, o seu território, enviaram expedições militares, guerreiros para conquistar novos territórios. Tudo bem? Então vocês têm que guardar sobre os acádios é que eles tinham um poder centralizado nas mãos de uma única pessoa, diferentemente dos sumérios. Tudo bem? O próximo povo são os amoritas. E aí tá aparecendo para vocês uma tábua que a gente conhece como Código de Hammurabi. A gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Os amoritas também habitaram a região da Mesopotâmia, são um povo muito importante, por quê? Porque eles foram responsáveis por construir também um império, que ficou conhecido como o primeiro Império Babilônico, porque a cidade mais importante do império era a cidade chamada de Babilônia. E aí, que grande característica esse povo tem?
A grande característica deles foi a construção, a criação de um código de leis. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem um código de leis que diz pra gente o que é certo, o que é errado, o que é crime, o que não é crime, quanto você vai pagar por um crime se você cometer, quais são os direitos que uma população tem, certo? Tudo isso é garantido pra gente por um sistema de leis que existem e garantem que a gente tenha uma boa convivência entre a gente, certo? Entre a sociedade. Garantem alguns limites que não podem ser ultrapassados, certo? E a mesma coisa acontece aqui. Foi a primeira vez, o Código de Hammurabi é um dos códigos de leis mais antigos encontrados. E esse povo, os amoritas, se destacam por isso, porque eles criaram um código de lei. E tudo que as pessoas sabem, os historiadores estudam sobre esse povo, basicamente vem desse código de lei que foi encontrado e que está aí para vocês. Obviamente é uma escrita muito diferente da nossa escrita, são símbolos muito diferentes, mas muitos estudiosos trabalharam na tradução desses símbolos e conseguiram descobrir que era então um sistema de leis que garantia a boa convivência do povo, punia os crimes. Então eles se destacam por ser esse grande império, o primeiro império babilônico, né? Também sobre o poder de uma única pessoa, um único imperador, que criou um dos primeiros sistemas de leis que a gente conhece. Tudo bem? Vamos para o próximo, então. O próximo povo que habitou esse território da Mesopotâmia são os assírios, e eles se destacam, pessoal, por ser o império de maior extensão nesse território que a gente chama de Mesopotâmia. Então tá aparecendo aí para vocês, por exemplo, o laranjinha são os sumérios. Então você vê que eles, como eles se organizavam em cidades independentes, eles não cresceram e se tornaram um império. Então eles são menores. A gente tem o primeiro império babilônico, que é esse que a gente acabou de falar aí, né, do Código de Hammurabi, em azul. E a gente tem o Império Assírio em verde. Vocês veem como ele expandiu a sua extensão? Então foi um império muito grande e ele vem aqui desde a Pérsia até o Egito. O Egito já é na África, então ele expande muito o seu território, certo? Então ele se destaca por ser um dos grandes impérios e que ele tinha campanhas para conquistar território, ele era usava de muita violência, muitos guerreiros, muito exército, um exército muito grandioso para conseguir dominar vários territórios e crescer tanto assim. E o último povo importante da gente estudar nessa região da Mesopotâmia são os caldeus, que construíram e são responsáveis por construir o segundo Império Babilônico, ou o novo Império Babilônico, como está aparecendo no mapinha aí para vocês. Então vocês estão vendo essa região em verde, também não foi um império super grandioso, mas ele se destaca por ser o segundo Império Babilônico, onde a principal cidade ainda era a Babilônia, e essa cidade ficou caracterizada por ser uma cidade muito bonita, de construções muito bonitas, jardins muito bonitos, que também foram considerados grandes maravilhas do mundo antigo. Certo, pessoal? Então, esses são os povos que aparecem também para vocês lá no Aulep e os povos que são importantes que vocês saibam que habitaram a região da Mesopotâmia. Como eu falei, não foi um único povo, vários povos habitaram. E como que acontecia isso? Vinha um povo, dominava aquela região, habitava aquela região, por algum motivo, esse povo sofria a invasão de um outro povo, de um outro grupo, de pessoas que falavam outra língua, tinham outro estilo de vida, e então eram dominados, e aí ia passando de império para império, como a gente acabou de ver. Tudo bem? Mas a gente ainda vai falar sobre algumas características dessa região. Tudo bem? A outra questão que eu queria falar para vocês sobre essa região da Mesopotâmia é a questão da religião. A gente tinha nessa região a maioria dos povos, né,
que habitaram essa região eram povos politeístas. O que isso quer dizer? Povos que tinham muitos deuses. E para esses povos, a religião era muito importante. Então, a religião dominava o estilo de vida deles. Então, eles entendiam que tudo que acontecia para eles era da vontade dos deuses, era o querer dos deuses. E tudo que eles podiam fazer, todo o trabalho que eles podiam realizar, era um tipo de oferta para esses deuses. Certo? Isso é um pouco parecido com o que a gente viu lá no Egito. Tudo bem? E aí o que acontecia? Da mesma forma como lá no Egito, o rei de cada um desses povos que a gente estudou, ele era visto como uma representação dos deuses. Então o governo a gente chama de governo teocrático, que é um governo em que Deus governa o povo, né? Os deuses governam os povos. Então, aí para você está aparecendo uma pirâmide que vai organizar essa sociedade. Então era uma sociedade em qual a religião era muito importante e o rei era então essa figura de máxima autoridade que era tido como uma representação dos deuses. Então, acima de todo governo estava o rei. Nessa pirâmide não está aparecendo o rei para vocês, mas vocês têm que saber que acima de todas essas classes sociais estava o rei. Abaixo do rei e da sua família, mas ainda com uma importância muito grande, estavam os sacerdotes, que eram os responsáveis pelos rituais de religião. Né? Hoje, por exemplo, a gente vai lá na igreja, em qualquer igreja que vocês vão, e tem um pastor, tem um padre, tem um líder que comanda, né, o ritual, o culto, a missa. Nesse período, era como se fosse assim, os sacerdotes comandavam os rituais, o culto, as reuniões, os sacrifícios, as ofertas aos deuses, certo? Então eles eram muito importantes, porque a religião era muito importante. Os aristocratas eram os ricos, a família do rei, os amigos do rei, as pessoas próximas ao rei, os nobres, certo? Os militares que também cuidavam tanto da proteção do reino, da cidade, do império, também eram muito importantes. E nesse contexto a gente também tem os comerciantes como uma classe muito importante, porque eles mobilizavam a economia do reino, eram responsáveis por registrar, contabilizar quantos produtos tinham e junto com os escribas, que são também pessoas que aprendiam a registrar essas questões, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais para frente, os comerciantes também são muito importantes. Mas mais para baixo, as pessoas de menos importância, digamos assim, que não tinham tantos privilégios, né, não tinham tanto poder, estavam os artesãos, camponeses e os escravos, que eram as pessoas que mais trabalhavam duro, né, colocavam a mão na massa, cuidavam da plantação, do gado, de todas as questões relativas ao sustento da população, dos impérios, dos povos que habitaram a região da Mesopotâmia. Tudo bem? E é óbvio, pessoal, que talvez mude um pouquinho de povo para povo. A gente está falando agora de uma forma geral, mas como muitos povos habitaram essa região, talvez mude um pouquinho de povo para povo. Tudo bem? E para a gente finalizar essa parte e finalizar esse tema e partir para os exercícios, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de escrita que um dos povos que a gente estudou desenvolveu. Acredita-se que o sistema de escrita que foi desenvolvido na Mesopotâmia foi desenvolvido pelos sumérios, aquele primeiro povo que a gente estudou, certo? E por que é tão importante? Porque, prestem atenção. Quando a gente tem uma sociedade pequena, poucas casas, poucas cidades, cidades com poucos habitantes, a gente pode transmitir os nossos conhecimentos, as informações pela boca, oralmente, certo? Em cidades pequenas, até hoje, todo mundo se conhece, a gente fala aqui, a outra pessoa fica sabendo lá. Então, isso acontece até hoje. Mas quando as cidades começaram a se desenvolver e crescer, a gente tem cidades-estado muito grandes nos povos sumérios, a gente tem impérios que habitaram essa região da Mesopotâmia por outros povos também, fica difícil transmitir tudo oralmente. Algumas construções, por exemplo, que os sumérios realizavam, como os canais de irrigação, às vezes demoravam anos para ser construído. Então, às vezes, uma pessoa começava e era outra pessoa que ia terminar.
E aí, como que então eu fazia para passar essa informação, né, de uma geração para outra ou de uma pessoa para outra numa cidade que tem muita gente? Pela escrita. Então, eles desenvolveram a escrita inicialmente para registrar informações, preços de produtos que estavam circulando, quantidades de produtos, certo? E aí que surge aquela figura importante dos escribas que eu falei para vocês. Os escribas eram as pessoas que se dedicavam unicamente à escrita, né, ao registro das coisas. E aí, para aprender, para criar um sistema de escrita, é um trabalho muito mais difícil. Hoje a gente já tem um sistema de escrita estabelecido para nós, por exemplo, é muito mais fácil. A gente só precisa aprender, né? Aprender a ler, aprender o que significam as nossas letras, quando a gente agrupa em palavras. Mas naquela época, não. Então, os escribas tiveram que se dedicar muito nessa arte de criar, entender, estudar, aprender. Então, eles passaram também a ser muito respeitados, né, na sociedade. Os escribas eram uma classe muito respeitada, porque eles eram estudiosos e os que dominavam, né, a arte de registrar, de escrever. E aí está aparecendo para vocês uma das pedras, né, que foram encontradas com registros dessa época. Nesse período, a escrita ficou caracterizada como escrita cuneiforme. Não sei se vocês conseguem observar que ela tem um formatinho de C, assim, um formatinho de cunha, né, que a gente fala, que por isso então levou esse nome de escrita cuneiforme. E então acredita-se que foram os sumérios que desenvolveram primeiramente para registrar informações, controlar os produtos, fiscalizar as vendas e o comércio, mas depois também começaram a conseguir criar ideias, né, com esses símbolos. Da mesma forma que hoje a gente consegue, juntando alguns símbolos, né, juntando algumas letras, expressar uma ideia, ou às vezes com um símbolo só, quando a gente manda aquela carinha no WhatsApp, a gente consegue expressar uma ideia. Eu mando uma carinha com olhinhos apaixonados, estou querendo dizer que eu gostei, que eu amei, que eu estou apaixonada. Da mesma forma, quando os sumérios criaram esse sistema, eles não estavam pensando em expressar ideias, mas aos poucos eles foram desenvolvendo essa arte de juntar alguns símbolos e expressar uma ideia. E por isso eles também são um povo muito importante para a gente estudar, porque foram um dos primeiros povos que desenvolveu um sistema de escrita. Tudo bem, pessoal? Eu espero que isso tenha ajudado vocês e que vocês consigam agora realizar os exercícios. Peço que vocês prestem atenção e realizem com calma os exercícios, né? Façam anotações sobre a aula para que vocês consigam, então, realizar da melhor forma. Qualquer dúvida, a gente conversa nos nossos plantões. Um beijo para vocês e até a próxima, pessoal!